Charlie Chaplin, o inimigo público número 1, com um bigodinho. Se você acha que a maior atuação de Charlie Chaplin foi no cinema, pense de novo. O papel da vida dele foi outro: inimigo do Estado. E não, isso não é exagero. Quando você é o cara mais famoso do planeta, com um bigode mais conhecido que o logo da Coca-Cola, você não atrai só paparazzi. Você atrai o FBI. Chaplin, o gênio britânico por trás de clássicos como Luzes da Cidade e Tempos Modernos, chegou nos Estados Unidos como o rei da comédia muda. Mas, conforme o século XX foi esquentando, os filmes dele ficaram mais afiados, as opiniões mais altas, e de repente, o queridinho de Hollywood virou um homem perigoso. Por quê? Simples. Chaplin ousou usar sua arte como arma. Em O Grande Ditador, ele não só tirou um sarro monumental de Hitler, como fez um dos discursos mais humanistas da história do cinema. Ele cutucou a pobreza, a industrialização e abraçou abertamente umas causas que davam coceira na elite americana. E o que o FBI tinha contra ele? Uma pequena pasta de 2.000 páginas. Cada romance, cada doação suspeita, cada piadinha considerada anti-americana. Tudo anotado e analisado. Os agentes de Hoover investigaram a política, o passaporte e até a vida amorosa dele. Eles ficavam obcecados com as amizades dele com intelectuais de esquerda. A paranoia era tanta que, quando Chaplin apoiou a Rússia, aliada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, o FBI anotou. Quando ele criticou o fascismo antes de todo mundo, o FBI anotou também. Eles até usaram escândalos de paternidade, alguns bem duvidosos, para pintar ele de imoral e justificar a perseguição política. Mas o pulo do gato é: Chaplin nem comunista era. Ele era do contra demais para caber em qualquer caixinha. O problema é que a fama dele o transformou num símbolo poderoso. A pressão ficou insustentável. Em 1952, enquanto ele viajava de navio para a estreia de um filme em Londres, o governo americano cancelou o visto de reentrada dele. Sem aviso, sem pedido de desculpas. Um pé na bunda diplomático. Chaplin, de coração partido e furioso, nunca mais morou nos Estados Unidos. Seu legado, que era o orgulho de Hollywood, virou radioativo. Mas no fim, quem riu por último foi ele. Hollywood tentou apagá-lo, mas o mundo nunca esqueceu seu maior crime: nos lembrar que o riso e a verdade podem ser as coisas mais perigosas do mundo. Irving Wallace conta que, para atrair garotas, Chaplin contratava artistazinhas para dublar a atriz principal, tanto em cena como na cama. Lita Grey chamou a atenção do diretor quando tinha somente 6 anos. Aos 12 anos, andava pelo estúdio de Chaplin sob os olhares amorosos do seu diretor dominador. Em 1923, durante a filmagem de Em Busca do Ouro, tentou violentá-la no quarto de hotel que ela ocupava. Ele beijou minha boca e meu pescoço e seus dedos voaram para o meu corpo apavorado, escreveu Lita. Mas Chaplin não era um Casanova que desistia. Depois de muito insistir, tirou a virgindade de Lita, na sauna de sua casa. Chaplin era muito consciente de seu charme sexual. Uma vez, quando Lita comentou que ele podia provavelmente ter qualquer uma de 100 meninas em 2 minutos, Chaplin corrigiu-a rapidamente. 100, não, disse ele, 1000. Como o diretor não usava preservativos, pois achava-os repelentes, Lita, de 16 anos, ficou grávida. Chaplin tinha 35 anos. Ao ser informado por Lita da gravidez, Chaplin sugeriu que abortasse. Lita rejeitou a proposta e não quis $20.000 para se casar com outro homem. Ameaçado por um processo de paternidade e acusação de estupro, Chaplin concordou em se casar. Na viagem do México a Los Angeles, depois do casamento, em 24 de dezembro de 1924, ele sugeriu à sua mulher grávida que se suicidasse, atirando-se pela janela do trem. Ainda assim, apesar de sua hostilidade, Chaplin conseguia separar o sexo da afeição, declarando que podia fazer amor com Lita embora detestasse, revela Irving Wallace. Em 1926, bem antes, portanto, das investigações implacáveis do FBI de Edgar J. Hoover e do macartismo, Lita, então com 2 filhos de Chaplin, pediu divórcio. Na ação, cópias eram vendidas nas ruas. Lita dizia, é sua versão, mas crível, que Chaplin teve nada menos do que 5 amantes durante os 2 anos de casado. Ameaçou-a com um revólver carregado mais de uma vez.
Quis tentar homenagem a Troyes, e demonstrou grande desejo em fazer amor em frente a uma plateia. Lita também se recusava a fazer sexo oral em Chaplin, o que o deixava irritado. Jean Seberg, a estrela que o governo apagou. Agora, imagine essa cena. Uma jovem atriz americana, loira, linda, com um talento que doía de tão puro, vira uma estrela internacional, só para ser destruída pelo próprio governo. Esse é o roteiro da vida real de Jean Seberg, e nem o melhor diretor de filme de suspense faria algo tão sombrio. Seberg explodiu como Joana d'Arc e virou um ícone da novela vague francesa com o filme Acossado. Ela devia ser intocável. Em vez disso, a história dela virou um aviso macabro sobre o que acontece quando os sonhos de Hollywood trombam com os pesadelos de Washington. No final dos anos 60, Jean Seberg não era só um rostinho bonito. Ela era uma ativista convicta dos direitos civis, doando tempo e dinheiro para os Panteras Negras e para causas indígenas. Para o FBI, isso foi o suficiente para colocar um alvo nas costas dela. Sob o programa COINTELPRO de J. Edgar Hoover, basicamente o Big Brother da vida real para espionar cidadãos americanos, a vida de Seberg virou assunto de Estado. Telefone grampeado, cartas abertas, cada passo vigiado. Mas o golpe baixo, o mais sujo de todos, veio em 1970. O FBI decidiu plantar uma fofoca venenosa na imprensa, espalhando o boato de que a gravidez de Seberg era fruto de um caso com um membro dos Panteras Negras. A mentira, calculada para quebrá-la, se espalhou como fogo. Os colunistas de fofoca amaram. Os estúdios viraram as costas. E a dor privada dela virou um circo público. A bebê dela, uma menina, nasceu prematura e morreu 2 dias depois. Seberg, devastada, fez questão de realizar o funeral com caixão aberto, para que todos vissem a cor da pele da sua filha e soubessem que a história era uma mentira cruel. O objetivo do FBI era neutralizá-la. O que eles conseguiram foi a devastação completa de uma vida. Os arquivos do FBI são de gelar a espinha. Eles detalham a campanha de difamação com uma precisão cirúrgica. A carreira dela nunca se recuperou. Assombrada pela depressão e por uma paranoia constante, que, convenhamos, não era paranoia, era realidade. Ela passou seus últimos anos exilada na França. Em 1979, foi encontrada morta em Paris, num aparente suicídio. A história dela é um soco no estômago. Prova de que a fama não te protege quando o poder decide que você é o inimigo. Lucille Ball, a ruína mais perigosa da América. Você consegue imaginar a pessoa mais amada da história da TV, a rainha da comédia, a nossa eterna Lucy, metida num escândalo comunista? Parece piada, né? Mas em 1953, quando as manchetes gritaram Lucy é investigada pelo FBI, a América quase teve um treco. Sim, Lucille Ball, a ruiva mais engraçada do mundo, caiu bem no meio da caça às bruxas. E pode apostar que os agentes de Hoover estavam com o caderninho na mão. O rolo todo começou com uma assinatura. Lá em 1936, muito antes de Love e Lucy sonharem existir, Lucy se registrou para votar como membro do Partido Comunista. A desculpa dela foi só para agradar o avô, um socialista velhinho que estava no leito de morte. Um gesto de amor de neta. Mas em tempos de paranoia, o contexto é a primeira coisa que vai pela janela. Quando o Congresso americano começou a caçar subversivos, acharam o registro dela e, pimba! De repente, a Lucy estava na berlinda. O FBI revirou o passado dela. O Comitê de Atividades Anti-Americanas a convocou para depor. A mídia pirou. Os chefões dos estúdios entraram em pânico. A mulher que fazia a América inteira gargalhar era uma agente secreta de Moscou? Lucy se defendeu com a classe de sempre. Disse que nunca foi a uma reunião, nunca pagou mensalidade e que a única coisa vermelha sobre ela era o cabelo. Por algumas semanas de pura tensão, a carreira dela ficou por um fio. Anunciantes ameaçaram pular fora. Mas aí, o timing cômico da vida real salvou o dia. Desi Arnaz, seu marido e parceiro de cena, um mestre do show business, abriu uma gravação ao vivo de Love Lucy e disse para a plateia em delírio: a única coisa vermelha na Lucy é o cabelo dela, e nem isso é de verdade. A plateia veio abaixo. A América respirou aliviada. A emissora bancou a estrela. Lucy não foi cancelada. Ela foi praticamente santificada. Ainda assim,
O arquivo do FBI ficou lá, como uma sombra. A história provou que, na América da Guerra Fria, nem a risada mais contagiante era um colete à prova de balas contra a desconfiança do governo. No fim, a maior piada de Lucy talvez seja essa. A mulher mais família da TV quase foi derrubada por causa da cor de um partido num papel. John Garfield, o rebelde que não se curvou. Para o público, John Garfield era o durão das ruas com um coração de ouro. O primeiro ator de método antes mesmo do termo virar moda. Mas fora das telas, o verdadeiro drama não estava nos ringues de boxe dos filmes dele. Estava numa pasta cada vez mais gorda com carimbo do FBI. Nascido Jacob Julius Garfinkel, Garfield cresceu brigando por cada migalha de dignidade em Nova York. Essa energia bruta virou sua marca registrada e o transformou num astro de primeira em filmes como O Destino Bate à Sua Porta. Só que Garfield não estava nem aí para o jogo de poder de Hollywood. Ele defendia sindicatos, se apresentava para as tropas e se recusava a ser um fantoche dos estúdios. Na América pós-guerra, isso não o tornava apenas interessante, mas perigoso. Com a paranoia da Guerra Fria no auge, as amizades de Garfield viraram manchete. Ele tinha amigos de esquerda, ia a comícios e nunca fugiu de uma causa polêmica. Num país onde a culpa por associação era lei, o FBI farejou sangue. Os arquivos mostram um homem vigiado 24 horas por dia. Grampos, cartas violadas, agentes à espreita. Até que chegou a intimação. Arrastado para o comitê, a expectativa era que ele entregasse os amigos, que desse nomes. Ele se recusou. Manteve seus princípios, mas o custo foi altíssimo. Os estúdios fecharam as portas. Os papéis sumiram. A imprensa começou a sussurrar. O coração de Garfield, que já era uma bomba relógio por causa de uma febre reumática na infância, não aguentou a pressão. Ele morreu de um ataque cardíaco fulminante, isolado e exausto, com apenas 39 anos. Os arquivos do FBI revelam uma verdadeira guerra psicológica. Páginas e páginas de dicas anônimas e fofocas de estúdio. O crime dele: se recusar a ser um dedo duro. Ele nunca foi provado comunista, mas na América de Hoover, a suspeita já era uma sentença de morte. A queda de Garfield não foi um melodrama de Hollywood. Foi uma tragédia em câmera lenta, orquestrada pela paranoia do governo. Edward G. Robinson, o gangster de bom coração. Edward G. Robinson, o eterno pequeno César, parecia o tipo de cara que não se abalava com nada. Mas quando o FBI mirou em Hollywood, nem o gangster original do cinema conseguiu escapar da rede. Na tela, ele era o chefão. Fora dela, era um colecionador de arte refinado, um leitor voraz e um defensor apaixonado das liberdades civis. Apaixonado até demais, na opinião de J. Edgar Hoover. Nascido em uma família judia na Romênia, Robinson trouxe uma garra de imigrante para Hollywood. Ele interpretava bandidos, mas vivia como um filantropo, financiando causas antifascistas e ajudando refugiados da Europa. Nos anos 30 e 40, isso fazia dele um herói. Na era da caça às bruxas, isso colocava o nome dele numa lista negra. O FBI abriu um dossiê grosso sobre ele, anotando cada doação, cada reunião, cada opinião que não seguia a cartilha do governo. Cada cheque que ele assinava para ajudar vítimas da guerra virava prova de simpatias radicais. No final dos anos 40, ele foi chamado para depor. De repente, o durão que encarou 1000 bandidos no cinema estava sendo interrogado por homens de terno sobre seus amigos e suas crenças. Robinson se defendeu, dizendo que sua única ideologia era o americanismo e que talvez tivesse sido enganado por alguns grupos de fachada. Mas Hollywood não queria saber de nuances. Com medo da reação do público, os estúdios o rebaixaram para filmes de segunda categoria. Robinson foi digno demais para entregar nomes. Ele ofereceu explicações, não acusações. E essa postura honrada lhe custou o estrelato. Os documentos do FBI são uma cápsula do tempo da histeria da Guerra Fria. Um lembrete de que, numa América paranoica, ter um bom coração era tão suspeito quanto ter um punho cerrado. Robinson sobreviveu, mas com cicatrizes. No fim, ele provou que você pode interpretar o vilão e, ainda assim, ser a maior vítima da sua época. Paul Robeson, o homem que o governo tentou silenciar. Se existiu alguém que apavorou o FBI apenas com o poder da sua voz e uma espinha dorsal de aço, esse alguém foi Paul Robeson.
Imagine um homem que lotava as maiores salas de concerto do mundo, que era um atleta de elite, um advogado formado, e que, mesmo assim, acabou na lista negra mais vigiada da América. A vida de Robeson parece um filme de espionagem, mas o vilão não era estrangeiro, era o governo do seu próprio país. Robeson não era só um cantor e ator. Ele era um gigante. Um ativista político barulhento e orgulhoso. Ele defendia os trabalhadores, denunciava linchamentos, se recusava a se apresentar para plateias segregadas e pedia paz com a União Soviética no auge da Guerra Fria. Numa era em que as estrelas pisavam em ovos, Robeson subia no palco e exigia justiça. Para o FBI, isso o tornava o inimigo público número 1. Os arquivos dele são um monumento à paranoia. Transcrições de grampos, relatórios de informantes, memorando sobre seus discursos anti-americanos. O governo chegou ao ponto de caçar seu passaporte, prendendo-o nos Estados Unidos para cortar sua fonte de renda e sua voz internacional. Ele não foi só cancelado, ele foi aprisionado em seu próprio país. A pressão era brutal. Salas de concerto fecharam as portas. Gravadoras fugiram. Mas Robeson, que nunca foi de fugir da briga, transformou cada ataque em um ato de resistência. Ele fechou os lendários pelo telefone para plateias na Europa, transmitiu sua mensagem através das fronteiras e processou o governo. Quanto mais o apertavam, mais alto ele cantava. O que choca no arquivo de Robeson é a intensidade da perseguição. Centenas de páginas para cada movimento, cada palavra. Seu único crime foi se recusar a calar a boca. O sistema não suportava um homem negro com uma audiência global e sem medo. O nome de Paul Robeson foi arrastado na lama, mas ele emergiu como um símbolo. Os arquivos não revelam um traidor, revelam um herói que ousou exigir mais de seu país e pagou por isso com tudo, menos com sua dignidade. Orson Welles, o gênio que incomodava demais. Se você acha que o enfant terrible de Hollywood, o garoto prodígio por trás de Cidadão Kane, saía impune de tudo, achou errado. Orson Welles não apenas balançou as jaulas dos estúdios, ele fez a elite do FBI suar frio. Gênio? Sim. Incontrolável. Com certeza. Mas livre da vigilância. Nem pensar. Welles ficou famoso da noite para o dia com um filme que muitos viram como um tapa na cara do poder americano. Ele não cutucou apenas o magnata da mídia. Ele cutucou a própria ideia de que os poderosos controlam a narrativa. Welles adorava provocar, mas ele provocou demais quando se tornou um crítico ferrenho da política americana. Os arquivos do FBI sobre ele são um ninho de mafagafos de fofocas, acusações e especulações. Ele tinha amigos de esquerda, apoiava os republicanos na Espanha, denunciava o racismo no rádio e criticava o fascismo muito antes de virar moda. Quando ele parou o país com sua transmissão de rádio de A Guerra dos Mundos, convencendo meio mundo de que os marcianos estavam invadindo, ele não só assustou o público, ele humilhou as autoridades. Mas a coisa ficou séria quando Welles usou sua plataforma para o ativismo. O FBI rastreou suas viagens, marcou seus roteiros e até ficou de olho na sua vida amorosa. Os chefões dos estúdios, que já não iam com a cara do ego dele, acharam a suspeita do governo muito conveniente. Colocado numa lista negra informal, Welles viu as ofertas de trabalho secarem, forçando-o a um exílio de décadas em projetos independentes, sempre sob a sombra da suspeita. Os documentos mostram um governo com mais medo de ideias do que de crimes. Welles foi perseguido não pelo que fez, mas pelo que disse e por quem o ouvia. Ele provou que você não precisa de um plano secreto para ser tratado como uma ameaça. Basta um microfone, uma opinião e a recusa em calar a boca. Judy Garland, a queridinha da América na mira do FBI. Judy Garland, a nossa eterna Dorothy, podia seguir a estrada de tijolos amarelos direto para o seu coração, mas não conseguiu fugir da desconfiança do governo. É isso mesmo. Até a garota do Kansas acabou com um arquivo no FBI. A prova de que ninguém, nem a cantora mais amada da América, estava imune à curiosidade de Hoover. Para o mundo, Garland era um talento deslumbrante. Mas por trás das cortinas, a vida era um caos. Vícios, desilusões amorosas, um sistema de estúdios que a mastigou e cuspiu. E embora a maioria dos seus problemas fosse prato cheio para os tabloides, os arquivos do FBI sugerem que ela também caiu no fogo cruzado da política. O motivo do arquivo: más companhias e acidentes da história.
Garland era amiga de artistas politicamente ativos e apoiava causas consideradas suspeitas. Ela estrelou eventos para grupos de direitos civis, e talvez o pior de tudo, nunca escondeu seu desprezo pela hipocrisia de Hollywood. O arquivo dela é leve em escândalos, mas pesado em culpa por associação. Mas aqui é que a história fica bizarra. Os mesmos agentes que a vigiavam pareciam encantados por ela. Anotações nos arquivos falam de sua personalidade magnética e generosidade incomum. É como se os homens de Hoover não conseguissem decidir se ela era uma ameaça para a nação ou apenas para o coração deles. No fim, as maiores batalhas de Judy foram pessoais, não políticas. Mas o arquivo do FBI prova que, na Era de Ouro, um pouco de pó de pirlim-pim-pim não te protegia do olhar frio da autoridade. Na Terra da Liberdade, você podia fazer o mundo inteiro cantar. Só não espere ter privacidade enquanto faz isso. Dalton Trumbo, o roteirista que venceu o sistema. Se você já assistiu a um filme escondido, está em boa companhia. Dalton Trumbo escrevia filmes assim. Como um dos 10 de Hollywood, a carreira de Trumbo é uma aula de como driblar o sistema, mesmo com o FBI anotando cada passo seu. Esqueça o estereótipo do artista exilado e derrotado. Trumbo continuou escrevendo, continuou ganhando prêmios e forçou a indústria a admitir que talento não se apaga com paranoia. Ele era um roteirista de sucesso até que sua recusa em dedurar colegas o colocou na mira do comitê. Resultado: foi preso e colocado na lista negra de todos os grandes estúdios. O arquivo do FBI sobre ele parece uma ópera cômica. Vigilância, cartas interceptadas, grampos. A resposta de Trumbo: audácia pura. Exilado de Hollywood, ele virou uma fábrica de roteiros, usando uma teia de pseudonimos. O resultado: 2 Oscars ganhos em segredo, por A Princesa e o Plebeu e Arenas Sangrentas, sem o nome dele nos créditos. Os arquivos mostram os agentes genuinamente confusos. Como ele ainda era tão produtivo? Quem o estava ajudando? A verdade era simples e vergonhosa para o governo. Hollywood precisava mais de Trumbo do que da lista negra. Em 1960, Kirk Douglas e o diretor Otto Preminger explodiram a lista negra ao creditá-lo publicamente pelos épicos Spartacus e Exodus. O muro do silêncio ruiu. O homem que o FBI tentou apagar virou a consciência da indústria. A maior vingança de Trumbo: cada vez que suas palavras brilhavam na tela, a lista negra parecia um pouquinho mais ridícula. Frank Sinatra, o poderoso chefão da música pop? Frank Sinatra tinha a voz, o charme e a marrã. Mas o que realmente deixava os rapazes de Hoover em polvorosa? Os boatos, as manchetes, a possibilidade irresistível de que o cantor favorito da América estivesse metido com a máfia, comunistas e sabe-se lá mais o que. Nenhum arquivo da Era de Ouro é mais gordo ou mais fofoqueiro que o de Sinatra. O dossiê dele é uma sala de espelhos, relatos de conexões com a máfia, sussurros de extorsão em sindicatos, alegações de simpatias comunistas e, claro, muitas histórias sobre sua vida privada selvagem. Hoover, um homem que entendia de poder, sabia que Sinatra era mais do que um cantor. Ele era uma força da natureza cultural, um cara que podia influenciar uma eleição com um sorriso. E isso o tornava perigoso. Alguns boatos eram pura invenção. Outros tinham um fundo de verdade. Sinatra circulava entre os poderosos, era amigo dos Kennedy e nunca teve medo de dar sua opinião. O FBI o seguiu de Las Vegas a Miami, coletando cada fiapo de fofoca. Sinatra, por sua vez, estava ciente e nada feliz. Ele provocava o FBI em entrevistas, brincava sobre ter um rabo permanente e uma vez até pediu seu próprio arquivo, só pela zoeira. Mas a atenção não era só diversão. Negócios deram errado. Amizades esfriaram. Os Kennedy se distanciaram quando a pressão ficou forte demais. Nenhuma prova criminal sólida jamais surgiu, mas os boatos permaneceram, moldando o legado de Sinatra tanto quanto seus discos. No final, o Olhos Azuis sobreviveu a Hoover, a fofoca e a lista do FBI, provando que, às vezes, a melhor vingança é viver o suficiente para ver seus inimigos dançando ao som dos seus maiores sucessos. E aí? Da próxima vez que você assistir a um clássico da Era de Ouro, lembre-se, o verdadeiro drama nem sempre estava na tela. Enquanto Hollywood vendia sonhos, o FBI colecionava pesadelos, um arquivo secreto de cada vez.
Essas revelações mudam a forma como você vê seus ídolos? Ou só deixam a lenda deles ainda mais interessante? Deixa sua opinião nos comentários. Se inscreve no canal e continue questionando a história oficial. Porque em Hollywood, e na vida, o que a gente não vê é sempre a parte mais fascinante.